Boa tarde para todas e para todos, em especial para todas aquelas mulheres que hoje são homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher, também os nossos cumprimentos e agradecimentos. Nós vamos iniciar essa coletiva de imprensa desse dia 8 de março de 2022. Me acompanham na coletiva de imprensa o Dr. José Carlos Moura, secretário municipal da Saúde, a doutora Luzia Márcia Romagnoli, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da cidade de Ribeirão Preto, secretário de Governo Antônio Daas Abud e o secretário de Justiça, doutor Alessandro Irata. Além de todos que nos acompanham através das redes sociais, nós queremos cumprimentar, em especial, os jornalistas representantes dos veículos de imprensa aqui presentes. Pela EPTV, o José Augusto Júnior. Pela TV Record, o Rafael Pasquim. Pela TV Clube, a Raquel Ribeiro. Pelo SBT, acompanhando pela rede social. Revide, idem. Tribuna, fotógrafo Alfredo Risch. CBN, Nayana Kennedy. Ribeirão Web News, Tadeu Donizete. Jornal Impacto, a Maria Isabel. E o G1 está acompanhando pelas redes sociais. Bom, nós vamos anunciar, nesse instante, que o município de Ribeirão Preto vai desobrigar o uso de máscaras nos ambientes abertos, a partir do próximo sábado, para que todos possam se organizar até a esta data. A liberação do uso das máscaras ocorrerá para todos os ambientes abertos do nosso município e esse anúncio se deve aos indicadores epidemiológicos da Covid-19, os nossos indicadores não só de novos casos, mas também de internações e de óbitos, que apresentam uma queda de 42% dos novos casos, uma queda de 41% em novas internações e uma queda de 32% nos óbitos ocorridos entre as semanas epidemiológicas de número 7 e 8, que, respectivamente, a semana retrasada e anterior. Além disso, a cidade de Ribeirão Preto apresenta uma cobertura vacinal da nossa população elegível com 89% do público-alvo, pessoas e crianças com 5 anos para cima, com 89% da primeira dose já aplicada, 76% com a segunda dose ou a dose única, e 62% já com a dose de reforço, a chamada terceira dose. Portanto, a cidade que sempre procurou realizar de maneira responsável, mas ao mesmo tempo indo ao encontro, sempre que possível, da retomada das nossas atividades econômicas, atividades sociais, atividades de toda a ordem da comunidade, hoje fazemos esse anúncio dentro da segurança sanitária que as nossas autoridades de saúde nos oferecem. E, portanto, além disso, nós vamos apresentar hoje aqui que os estabelecimentos comerciais e de serviços, bares, restaurantes e similares, poderão trabalhar com a ocupação de 100%, conforme o alvará de funcionamento dos estabelecimentos. Nos eventos, os eventos realizados na cidade a partir do próximo sábado poderão ter até 70% da sua capacidade com alvará de funcionamento, mediante o esquema comprovado vacinal completo, de 2 doses ou dose única, ou, aqueles que ainda não se vacinaram completamente, o teste negativo para a Covid-19 tipo PCR, realizado até 48 horas antes, ou o antígeno realizado até 24 horas antes. No caso de casas noturnas, pistas de dança,
danceterias similares, o funcionamento também com 100% de ocupação, mediante a observância do esquema vacinal completo ou o teste negativo para a Covid-19, conforme aqui já dito. Atividades ao ar livre, de caráter cultural, artístico, beneficente ou esportivo, com até 70% da capacidade de ocupação do local. Atividades esportivas profissionais devem seguir as diretrizes do Plano São Paulo ou de suas respectivas federações. Atividades funerárias, serviços de cremação, ocupação de até 100% da sua capacidade, conforme alvarás de funcionamento, mantidas as medidas de segurança, e o detalhamento dessas informações serão dados pela equipe de governo que me acompanham aqui nessa entrevista coletiva. Inicialmente, nós vamos apresentar os dados da Covid e aquilo que diz respeito às decisões das ações de flexibilização aqui anunciadas pelo secretário José Carlos Moura e pela doutora Luzia Márcia, e quanto às demais regras que vigorarão no decreto de número 62, que será publicado no dia de amanhã, os secretários de governo Antônio da Azabude e o secretário Alessandro Irata, para concluir a apresentação, antes do início das perguntas que serão feitas pelos órgãos de imprensa aqui presentes. Então, inicialmente, passo a palavra para o secretário da Saúde, do Dr. José Carlos Moura. A gente está com um probleminha no telão. A gente pode disponibilizar a apresentação, mas você pode... Só fazer um breve registro. Nós tivemos que começar a nossa apresentação com 10 minutos de atraso, porque nós estamos tendo aqui no centro da cidade algumas intercorrências elétricas. E, ao acontecer esse tipo de situação, as nossas estruturas aqui de projetores, mesmo as redes sociais, geraram uma certa oscilação, o que nos levou a iniciar essa coletiva, que a gente sempre procura ser bastante pontual, com 10 minutos de atraso. Acho que agora sim já temos estabilidade aqui no projetor. O secretário Moura pode começar a sua apresentação. Não precisa. Boa tarde a todos. Todas essas medidas que foram anunciadas pelo prefeito, estão no decreto, foram, logicamente, avaliadas com base nos números que nós temos. E nós gostaríamos de mostrar um pouquinho do que está acontecendo. Pode ser o outro. Isso. Aqui nesse slide nós estamos mostrando uma linha de tempo de um ano, o que tem acontecido com a questão dos casos notificados, confirmados de Covid. Nós temos ali, naquele primeiro momento, aquela primeira onda em 2021, a gama, predominância era da gama, e depois nós vamos ter o desfecho ali na Ômicron, quando nós começamos lá a partir do meados do mês de dezembro, tivemos o impacto da Ômicron em nossa região. Aqui, então, dá para perceber bem como é que foi o comportamento dessa última cepa que nós recebemos. O próximo dado vai mostrar um pouco mais de perto, nos últimos 90 dias, o que tem acontecido nessa situação. A gente percebe bem o movimento dos notificados, dos casos confirmados e também ali dos casos que foram notificados. Próximo slide, por favor. Nós temos aí um painel nesses últimos 90 dias, nesses últimos 3 dias, que é a atualização que nós temos do último boletim para ontem, né, de sexta para ontem. Está o total geral aí dos notificados, tal. Então, nós terminamos aí em 7/3, com o Ribeirão, com um total de 349 mil casos notificados, os confirmados 146 mil, e tivemos um total de óbito de 3.260. Aqui é a atualização dos últimos 3 dias, que todos vocês têm acesso através do nosso boletim. Próximo, por gentileza. Aqui nós também conseguimos ver o que está acontecendo no mês de março. No mês de março, nós tivemos, então, aí 2.000 casos notificados e 432 confirmados. A gente já percebe bastante aqui a descida dessa curva, que fica muito claro para nós o que tem acontecido. Próximo slide, por favor. Aqui, esses são slides que apresentam essas variações
que foram ditas, e dá para ver o comportamento, então, aqui, nesse caso, as notificados. Então, a gente tem aqui, lá naquele começo do ano passado, o comportamento da Ômicron, e depois nós começamos a ver o comportamento dela descendo até a 10ª semana aqui, mas nós estamos computando até a 8ª semana, que ela é uma semana cheia. Quer dizer, isso mostra bastante qual é o comportamento que nós estamos tendo de queda bastante grande nesses casos de notificação. Próximo, por favor. Dessas notificações, nós estamos vendo aí também, então, como que se comportou a questão das internações. Então, as internações também acompanharam a diminuição progressiva dos casos, e nós estamos chegando numa situação, por exemplo, como hoje nós tínhamos um paciente apenas para ser regulado pela manhã. Então, caiu bastante esse quadro de internações. O próximo quadro, aqui nós conseguimos ver também as internações por data de internação. Dá para perceber, então, como todos estão vendo aí, o que tem acontecido. E chegamos aí, nesses últimos dias, com 1 paciente. Próximo gráfico. A variação aqui dos casos que nós tivemos, então, aqui, dos óbitos. A mesma situação. A gente vê um comportamento que sobe muito e depois ele agora está despencando, como os casos notificados e os casos confirmados. Próximo, por favor. Aqui a gente vê a cobertura vacinal, como já foi falado. Ribeirão Preto realmente tem uma adesão muito grande, muito forte na questão da vacinação, e nós temos, então, nessa primeira dose, chegamos a quase 90%. Esse número se alterou depois que entraram as crianças, nós já tínhamos passado de 92%, como agora entram as crianças, a partir aí de 5 anos, essa cobertura implica também na contagem das crianças que começaram a ser vacinadas. Mesmo assim, a gente vê que é um percentual bastante alto, mesmo incluindo as crianças. Na segunda dose, nós já temos 76%, na terceira dose, ou dose de reforço, nós já estamos com 62%. E o que isso provoca? Isso, eu acho que esse gancho da vacinação é muito importante para nós vermos o próximo slide, por favor. É o impacto da vacinação dentro da nossa cidade. A gente tem ali como que ocorreu a disseminação da Ômicron, que foi realmente a maior curva que nós tivemos, uma subida muito forte, mas pela alta cobertura vacinal que o município tem, isso impediu que essas curvas subissem na mesma proporção. Então, isso mostra a eficácia da vacinação. E, mais uma vez, a gente reforça. Essa é realmente a melhor situação que nós temos na mão para prevenção contra o Covid. Então, fica um alerta aí, mas dá para perceber bem o impacto que uma cidade bem vacinada causa nos números da epidemiologia. São esses os dados, prefeito. Obrigado ao secretário Moura. Vou passar em seguida para o secretário de Governo, mas um dado interessante que a doutora Luzia nos chama a atenção é o último slide, o que demonstra que, apesar de ter sido um crescimento de até 6.000 de casos confirmados, a curva de internações e de óbitos se manteve controlada e em declínio, né? Então, isso demonstra a eficácia, de fato, da vacina. E, considerando essa informação, eu só queria reforçar aqui aos jovens de 18 a 29 anos, essa faixa etária mais jovem da nossa população, encontra-se com 77% da cobertura vacinal completa. A faixa etária de 30 a 39 já com 92%. E a faixa inferior, de 12 a 17, com 88%. Então, há uma despreocupação que precisa ser alertada para a população de 18 a 29 anos, por ser uma faixa etária jovem, que circula muito, que tem muitos encontros, certamente, com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, de convívio social, e eles ainda são uma faixa que, apesar de já ter superado 77% de cobertura, ainda está abaixo das demais faixas de cobertura, à exceção dos de 5 a 11, que já se encontram com 65%, né, de
de cobertura. E quanto aos faltosos, em média geral, ainda temos 51 mil residentes em Ribeirão Preto com alguma dose de vacina por ser feita, informa o secretário da Saúde aqui, José Carlos Moura. Muito bem, agora o secretário de Governo, Antônio da Asa Abud. Boa tarde a todos os presentes. Pode passar o próximo. Então, conforme já foi dito pelo prefeito, é importante que, a partir de sábado, o uso de máscaras estará liberado, ou seja, se tornará facultativo em todos os ambientes abertos, mas, em ambientes fechados, continua sendo obrigatório. Próximo. Como já tinha sido declarado em decretos anteriores, o comércio está com todas as suas atividades liberadas, serviços, bares e restaurantes, com 100% de ocupação, mas mantendo a utilização de máscaras nos locais fechados e os demais cuidados sanitários, como o uso de álcool gel e lavar as mãos e tudo o que é já colocado. Próximo. Em relação aos eventos, que tem sido uma preocupação muito grande de todos que têm nos consultado, eles passam a estar liberados a partir de sábado, sem a necessidade de autorização prévia. Não é mais necessário o pedido de autorização para os eventos, desde que se mantenham com a capacidade de utilização do local em 70% e a obrigação de apresentação do esquema vacinal completo ou então o teste negativo PCR 48 horas antes ou o de antígeno 24 horas antes. Então, o questionamento sobre shows, feiras e demais eventos com público na cidade de Ribeirão Preto está liberado com essas condições. Próximo. As casas noturnas, nós estávamos mantendo em 50% a sua utilização, ela volta a ter 100%, mas diferente de bares e restaurantes, por ser um local mais fechado, continuamos exigindo a apresentação do esquema vacinal completo ou teste conforme o decreto. Próximo. Em relação às atividades ao ar livre, mantém-se os 70% de ocupação sem a necessidade da utilização de máscaras. Próximo. Em relação aos esportes profissionais, principalmente o futebol, eles continuam seguindo as diretrizes do Plano São Paulo ou das suas respectivas federações. As funerárias voltam a poder fazer o rito completo dos seus velórios, isso ficou liberado, tendo uma condição. No caso dos óbitos por Covid, que tiverem como diagnóstico menos de 20 dias, aí continuam as restrições e a urna deve ser fechada. Se o óbito ocorrer com um diagnóstico superior a 20 dias, fica liberado o féretro. A fiscalização continua sendo exercida de forma individual ou conjunta em todos os locais, apesar de não haver mais a necessidade da autorização prévia, ela poderá ser feita a qualquer momento, tanto pela fiscalização geral, GCM, a nossa guarda metropolitana, a vigilância sanitária e o PROCON. Próximo. É isso, então. Obrigado ao secretário Antônio da Asa Abud. Encerrada as apresentações, agora vamos seguir com as perguntas dos veículos de imprensa aqui presentes. Os colegas de imprensa que quiserem fazer as perguntas, só se dirigir ao microfone, se identificar e fazer a pergunta e a quem ela será dirigida. Enquanto a imprensa se prepara para fazer perguntas, o secretário de Justiça, Alessandro Irata, vai fazer um registro. Então, só para... Boa tarde a todos.
Em relação aos eventos, não há mais necessidade de autorização prévia em relação às medidas da Covid. Mas as autorizações para eventos que normalmente são precisadas, alvarás, AVCBs, isso continua da mesma forma. Foi bem feito o registro para complementar as informações trazidas pelo secretário de Governo, Antônio Das Abud. Vamos, então, às perguntas pela CBN, pela TV Clube, a Raquel Ribeiro. Gostaria de perguntar para vocês como serão nas escolas, na questão da educação, nos shoppings também, nesses locais que não foram mencionados, como vocês vão estar fazendo. Eu vou pedir para que o secretário Moura faça a resposta com complemento da doutora Luzia Márcia, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. Então, com relação às escolas, permanece a regra que está atual, ou seja, o uso de máscara é obrigatório dentro das escolas. E esse acompanhamento nós vamos fazer, ver também como o governo estadual vai se comportar com relação a isso, mas essa preocupação com as crianças existe, estão em ambientes fechados, o uso de máscara continua obrigatório. Com relação aos shoppings, está previsto no decreto. Isso, ocupação de estabelecimentos comerciais e de serviços. Comerciais e serviços. Estão previstos. Estabelece a regra como está no decreto. Doutora Luzia, para complementar essa questão das máscaras e as implicações no que envolve as regras em vigor no Estado. Em relação às escolas, é importante a gente considerar que nós estamos tendo, né, no estado inteiro, alguns casos de Covid entre as crianças, né? Principalmente agora com essa onda que nós tivemos da Ômicron, né? Que é de muita fácil transmissibilidade. E as crianças, como uma grande parte delas ainda não está completamente vacinada, então é natural que também ocorram casos. Então, diante dessa questão, nós temos também todo o regramento em relação a surtos nas escolas. Então, para a gente, hoje, é importante que as crianças ainda mantenham a orientação do Comitê Científico Estadual, que ainda prescreve o uso de máscara, porque, uma vez modificado isso, também terá que ser alterado as orientações para os surtos escolares. Então, uma decisão, ela deverá ser complementada pela discussão da questão do enfrentamento dos surtos nas instituições escolares. Tá bem? Obrigado, doutora Luzia. Próxima pergunta. Tudo bem, prefeita? Nayana, da CBN. Eu queria fazer a pergunta tanto para o senhor ou para o secretário da Saúde, quem puder responder. A respeito da questão dos eventos, vocês falaram da capacidade de 70% dentro dos eventos, só que no decreto anterior tinha um limite de pessoas. Como que vai ficar esse limite de pessoas agora, com esse 70%? E se passar esse 70% com a liberação, como que fica esse limite? Se vai ter um limite também para quem passar do limite? Muito bem. Eu vou lhe explicar, Nayana Kennedy, da CBN. Anteriormente ao decreto 62, que será publicado amanhã, os eventos que superarem um público de 700 pessoas ficava limitado a que cada bloco de 700 pessoas tivesse um controle pleno, sem a mistura de pessoas entre eles. A partir de agora, se você tiver um evento com 1.400 pessoas, eles têm que ser, no máximo, 70% da capacidade do local. Então, o secretário Antônio Das Abud vai poder detalhar melhor para você como vai funcionar esses critérios, até porque, em cima desse critério que nós vamos publicar a partir de amanhã, nós vamos poder fazer a realização da AgriShow, do João Rock e de todos os eventos com públicos maiores que a nossa cidade tem por tradição realizar. Posso só complementar, então? Pode, claro. A gente vai ter esses grandes eventos agora para frente, né, como a AgriShow, como o João Rock, falando desses eventos a capacidade de público, mas também como vai ser feita essa fiscalização em relação ao teste do PCR, a questão da carteira de vacinação, como que vocês pretendem controlar isso nesses eventos? Muito bem. O secretário Antônio Das Abud
vai responder a sua pergunta e complementando, inclusive, informações que, porventura, eu tenha deixado de dar em função do que você indagou. Como foi dito, não existe mais limite na capacidade de pessoas por questões sanitárias. Os limites continuam existindo pela capacidade do local, pelo AVCB, pelo volume de pessoas que foi liberado pelo Corpo de Bombeiro, e na questão dos eventos, isso fica limitado a 70% do número que estiver autorizado para aquele local. Então, a limitação não é mais agora por unidade, mas sim por percentual da ocupação. Em relação à entrada nesses locais, os organizadores serão responsáveis por exigir a comprovação da vacina ou então o teste PCR com 48 horas ou antígeno com 24 horas. A responsabilidade é do organizador. Se por acaso ele desobedecer essa regra, ele será punido conforme a lei prevê. A prefeitura não ficará no local fazendo a coleta ou a conferência desses dados. Esse organizador ele é responsável. Se ele não cumprir ou for pego com alguma irregularidade em toda essa parte, terá as penalidades legais que estão previstas no decreto. Ok, Nayana? Próxima a perguntar. Olá, boa tarde. Júlia da TV Record. Os especialistas apontam que nós ainda não temos certeza dos resultados das viagens de carnaval e dos eventos. Existe esse risco da prefeitura estar se antecipando, depois ter que retroceder? Bom, Júlia da TV Record, nós acreditamos que não, até porque essa decisão foi tomada, como vocês puderam ver, totalmente embasada pelos indicadores sanitários. Mas eu vou pedir para o secretário José Carlos Moura responder a sua pergunta e com o complemento da doutora Luzia Márcia, diretora do nosso Departamento de Vigilância em Saúde. Todas essas decisões, boa tarde, viu, repórter? Todas essas decisões, elas são tomadas com base naquilo que nós temos de história, naquilo que nós estamos acompanhando da evolução da doença, e no caso nós estamos vendo uma evolução extremamente favorável, não só na cidade, mas como temos visto isso no próprio estado e, de maneira geral, no Brasil. É claro que a Secretaria de Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária, ele está atento a qualquer modificação. Nós, se lembrarmos bem no final do ano, ninguém tinha uma noção muito clara do que poderia ser a questão da Ômicron, que nós vimos como foi o comportamento dela, e um comportamento muito rápido. Então, a Secretaria de Saúde, ela está atenta a isso, vai estar acompanhando, continuar a acompanhar a evolução dos dados. Qualquer alteração que possa indicar uma mudança naquilo que está sendo tomado de posição hoje, isso será comunicado, será discutido, e, logicamente, a instituição, a prefeitura, poderá tomar outras decisões. Mas será monitorado. Acho que o mais importante é isso. Haverá o monitoramento e qualquer alteração significativa que enseje uma mudança de postura naquilo que está sendo liberado hoje, naturalmente poderá ser feito. Obrigado, doutor José Carlos Moura. Doutora Luzia. Acho importante que, como nós demonstramos, evidentes quedas, tanto no número de casos confirmados, no número de notificados. O coeficiente de incidência, naquele gráfico, ele é bem claro. Ele já caiu abaixo de 20 casos por 100 mil habitantes. Então, esse é um importante indicador que a gente observa diariamente no monitoramento da pandemia, da epidemia em nossa cidade. Uma questão super importante é que nós estamos lidando com o SARS-CoV e nós sabemos da possibilidade ainda de ocorrer em vários lugares do mundo as novas variantes, E caso isso ocorra e modifique essa situação epidemiológica, prontamente nós estaremos atentos, avaliando, isso a gente faz diariamente. E aí nós poderemos, se for o caso e necessário, retroceder, Como já no passado nós avançamos em algumas retomadas e também voltamos atrás. Então,
Então, isso é um movimento agora necessário, né, diante das evidentes quedas que nós vimos aí no número de... Inclusive, a nossa positividade, que é um outro dado muito importante. A positividade dos exames nosso hoje, ela caiu, ela está em torno de 30% dos casos que nós estamos investigando. Isso não significa que a gente tem que se preocupar totalmente, tanto que a gente não está fazendo isso. Nós estamos mantendo a utilização das máscaras, o uso das máscaras naqueles locais que ainda é necessário, nos locais fechados. Obrigado, doutora Luzia Márcia. Encerradas as perguntas dos veículos de imprensa, nós vamos concluir a nossa entrevista coletiva. Eu quero mais uma vez agradecer aos secretários José Carlos Moura, Antônio Daza Abud, Saúde e Governo, secretário de Justiça, doutora Alessandra Irata, e a doutora Luzia Márcia Romagnoli, que é a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Agradecer a todos os veículos de imprensa que estiveram conosco durante essa entrevista coletiva e aqueles também que acompanharam pelas redes sociais, os nossos agradecimentos, e até uma próxima outra oportunidade. Um bom final de tarde de terça-feira, dia 8 de março, para todos vocês.